Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas à nossa quarta temporada do podcast Café com Fi, e hoje eu tenho um convidado especial para falarmos sobre fundos imobiliários. O meu convidado de hoje é o Kiko Irano, do canal Dicionário do Investidor. Seja muito bem-vindo, Kiko. Mas eu gostaria que você se apresentasse para quem ainda não te conhece, e aí a gente vai começar a bater o papo em relação aos fundos imobiliários. Seja bem-vindo, Kiko. Obrigado pelo convite, André. Realmente fico muito feliz em ter essa oportunidade de trocar ideias com vocês, primeira vez aqui no Café com Fis. Eu já assistia regularmente, sempre que, principalmente quando você traz gestores que trazem, você consegue tirar bastante dúvida para a galera de modo geral. Foi muito bom nesse sentido. Obrigado pelo convite. Vamos lá, apresentação. Eu sou Francisco Williams Makoto Plácido Irano. Eita, nome grande, né? Então é mais fácil falar só Kiko. Kiko é o apelido e com isso, sobrenome Irano, esse é do meu pai, eu carrego com muito orgulho, Kiko Irano. Hoje estou à frente do canal Dicionário Investidor, um canal que eu criei em deixa eu fazer a conta aqui, 2019, abril de 2019 saiu o primeiro vídeo, quando naquele momento era com a ideia mesmo de ensinar as pessoas a investirem, e também um pouco de educação financeira, pegando isso. Mas lógico, com o tempo, meu amor por fundos imobiliários e meu estudo em cima de fundos imobiliários e a necessidade das pessoas em saber mais sobre fundos imobiliários, o canal acabou sendo 90% fundo imobiliário. Então, hoje, o canal Dicionário do Investidor, se mudasse para Dicionário dos Fundos Imobiliários, o pessoal não ia estranhar, porque ia estar mais ou menos em linha com o que a gente fala lá. Mas eu gosto de falar um pouquinho de tudo. Eu sou morador de Palmas, Tocantins, trabalho como professor no Instituto Federal do Tocantins desde 2005. Antes já tive alguns outros empregos aí. Nunca atuei no mercado financeiro, apenas realmente sou uma pessoa um investidor, nunca atuei no mercado financeiro, nem como mentoria, nem como assessor, nem como nada nesse sentido. Hoje tento estudar cada dia mais esse mundo de finanças, esse mundo de economia. Você como economista, a gente trocou ideias muito interessantes. Estou fazendo doutorado em economia, eu tenho graduação em análise de sistemas, cursei administração de empresas nunca trabalhei como administrador de empresa, sempre segui a carreira mesmo de analista de sistemas. Tenho pós-graduação em redes de computadores, pós-graduação em educação tecnológica profissional, fiz mestrado lá na Universidade Federal da Paraíba em linguística computacional, e iniciei um doutorado no Paraguai em economia, não terminei, problemas de legislação, legalidade do curso, no Brasil, né? Então, no Paraguai, praticamente sou doutor, só falta eu pagar uma prestação lá que eu não paguei, senão seria doutor lá no Paraguai. Mas aí resolvi no Brasil fazer doutorado em economia, já depois de 2019, atuando com o canal Dicionário do Investidor, e tendo essa brecha de entrar na economia com conhecimento de análise de sistema que eu tenho, consegui entrar, escrever um pré-projeto e entrar. Hoje, tentando ficar mais especialista no setor, não só nos fundos imobiliários, mas em todo o setor, com esse doutorado em economia, para poder dar um aval e um conhecimento para a gente levar cada vez mais essa resposta à necessidade das pessoas nesse setor tão difícil e complicado, que é os investimentos. Exatamente. E cheio de termos e terminologias e, enfim, cheio um mercado bem diverso e com muitos termos também técnicos, né? Que a gente tenta traduzir, trazer informação a respeito aí, para simplificar um pouco, né? Para os investidores entenderem como é que é a sistemática e dessa forma investirem mais informados. Mas como é que você tem visto essa evolução dos fundos imobiliários, Kiko? Desde quando você criou o canal até o momento. Para mim tá bom no sentido de teve um boom. Quando eu falo boom, é assim,
2019 entrou muito investidor, 2020 também muito investidor. Eu comprei meu primeiro fundo imobiliário, foi o FIGS 11, que tinha RMG, outra lição que eu aprendi. RMG, comprei em 2017, então em 2017 eu virei cotista de fundo imobiliário, até então, influenciado, não vou mentir, influenciado por youtuber. Eu vi um youtuber, não o FIGS, mas eu vi um youtuber falando de fundos imobiliários, e eu achei interessante, porque sempre fui investidor de imóveis, achei bem interessante nesse sentido. Aí fui pesquisar, e como todo bom investidor iniciante, eu fiz aquela consulta de ranqueamento de yield e comprei o FIGS 11, como todo mundo. Então, lá em 2017, tomei um prejuízo nele lá em 2019, mas aí tudo bem. 2018, acho que foi o prejuízo. Mas tudo bem, isso faz parte do início, o preço do aprendizado. Mas a quantidade de pessoas que continuam chegando nesse mundo de fundos imobiliários é tudo com o intuito de ter renda futura. Aquelas pessoas que entram, vou investir por investir sem saber ainda o que essas não estão durando muito tempo. Elas vão lá, compram alguma coisa, a cota cai 10 centavos, ela vende e fala, não, tá louco, não vou mexer com isso, porque não entenderam para que serve a ferramenta. Mas a grande maioria que estão chegando, inclusive se a gente olhar a faixa etária da galera, é o pessoal acima de 30 anos. O pessoal acima de 30 anos já preocupado com o momento de aposentar. Será que vai existir INSS? Não vai existir INSS? Será que a renda do INSS vai ser suficiente? Então, cada vez mais os fundos imobiliários, a pessoa está entendendo que é um mecanismo de renda e está entrando nesse mundo de fundos imobiliários. Exatamente. Acho que todo iniciante de fundos imobiliários acaba cometendo uma coisinha nesse sentido. Eu lembro que o primeiro fundo imobiliário que eu comprei foi a HGLG. Só que eu não entendi exatamente como era a sistemática. E ele deu uma queda, você fica um pouco desesperado, né? Quando ele cai, você não entende muito, mas por que ele está caindo? O que realmente tem ali dentro? O que realmente está acontecendo? E eu acabei vendendo ele. Depois eu fui entender em final de 2019, começo de 2020, que eu comecei realmente a entender como é que é o funcionamento dos fundos imobiliários. E aí sim, você entender os fundamentos, o que realmente tem ali dentro, o que realmente acontece, e aí você acaba não cometendo esse tipo de venda e tendo prejuízo desnecessariamente, né? Você começa a entender de fato. Mas acho que isso todo iniciante acaba cometendo, Kiko. Ou indo pelo yield, né, como você colocou. Aprendizado, né? Eu acho que é o custo de aprendizado. Tem duas maneiras de aprender. Ou você paga alguém que já teve problema para te ensinar e te dar isso, ou você vai lá sentir os problemas na pele e aprender. Hoje em dia nem precisa pagar, né? Senta na frente do YouTube, tem bastante gente séria falando sobre problemas que já teve, e você aprende com isso e evita fazer a mesma coisa. Mas realmente, assim, o aprendizado ele vem na dor no bolso. Aí eu vou dizer, para minha sorte, eu acho que deveria ser todo mundo assim. Comecei em fundos imobiliários pequeno, apesar de já ter um financeiro bom em imóveis, um financeiro bom até em renda fixa, tesouro direto, e um financeiro um pouco maior de fundos imobiliários em ações. Quando eu fui para fundos imobiliários, eu fui pequeno. Então, quando eu errei, eu perdi pouco. Exatamente. É você ir testando, né? Você ir aos poucos, né? Adquirindo uma cota, outra, vendo como é que é. Até porque para você entender se você aguenta ou não aguenta essa queda, entender por que ele está caindo, ou por que ele está subindo, ou por que está tão caro, ou por que está barato. Então, tudo isso é importante estar observando e só com o tempo e você indo aos poucos compreendendo como é que funciona. Mas eu confesso que, assim, nos últimos 2 anos, né, esse crescimento, essa evolução, não só em número de fundos, mas também em número de investidores, tem surpreendido. E novas teses, novos tipos, né, que como é que você tem visto isso também? Porque hoje nós temos várias teses, fundos até meio estranhos, né, diga-se de passagem, mas como é que você tem observado isso também?
Agora que você comentou, a gente, fundos de usinas elétricas, quando a gente vai ver, e aparentemente vai entregar retornos altíssimos, mas é uma equity, então tem risco alto, é um fundo de desenvolvimento, então tem que entender isso. Mas tem outros fundos, o fundo de cemitério, não nem tô falando do CARI 11 não, tá vindo aí um da Mérito, tá vindo um novo fundo da Mérito aí para investir só em CRIs de cemitérios, né? Também prometendo yields altíssimos. Vamos ver o que mais que teve. Agora, a onda de hedge funds. Os hedge funds. Eu ia falar justamente disso, Kiko. Ou multi-estratégia, muito mais fácil falar multi-estratégia, né? Mas só que começou com umas multi-estratégias que ficavam mais em torno de CRIs e CRI. Agora, aí depois surgiu CRI, CRI ações, aí depois CRI, CRIs ações e SPS. Agora tá CRI, CRIs ações, SPS e tijolo. Então, e fundos imobiliários também. Então, assim, então os fundos estão cada vez mais híbridos nesse sentido, aonde vai pegar para o melhor lado, que é onde puder ganhar dinheiro. Então, essas são as novas multi-estratégias que realmente, assim, o gestor mostrando todas as habilidades que ele pode ter, que todo tem gestor que juntou todos os produtos que ele tem em um produto só, um pouquinho num produto só, e esse produto investe em todos os outros tipos dos outros fundos que eles têm. Então, realmente, tem produto para todo mundo, para todo que é jeito. Acredito que se esses fundos chegarem a um patamar de bilhões aí, eles podem ser, de repente, que hoje eu recomendo que a pessoa tenha 20 fundos imobiliários. Se a pessoa for 100% FIIs, eu recomendo que ela tenha 20. E se ela tiver tesouro direto, aí você pode diminuir, tiver tesouro direto, renda fixa ou ações, pode diminuir isso. Mas se a pessoa é 100%, 20. Então, mas tendo esses hedge funds, se eles forem bem grandes mesmo, acredito que pode até se diminuir, para a pessoa começar a ter só 5, 6, nesse sentido, porque eles praticamente já vão fazer esse processo todinho, porque que eu acho que o investidor precisa fazer, vão fazer pelo investidor. Diferente de um FOF, né? O FOF, ele investe em outros fundos imobiliários, mas ele só vai sempre continuar no momento bom. No momento ruim, FOF é uma péssima ferramenta. Até meio complicado falar sobre isso, porque ele lucra, distribui, tem prejuízo, tira do patrimônio. Lucra, distribui, tira prejuízo, tira do patrimônio. O que vai acontecer no futuro? Vai acabar. Um dia vai acabar. Já o hedge fund, não. O hedge fund tem mais ferramentas para poder trabalhar nesse sentido. Eu falo que ele tem mais liberdade, né? A regulamentação ampliou, né, o mandato dele, então, consequentemente, ele tem mais possibilidades e até mesmo de surfar ali nas menores oportunidades que o mercado imobiliário dá, né? E vamos dizer, nesses últimos tempos, nós tivemos excelentes, vamos dizer, oportunidades ligadas a determinados setores. Aí ele pode passear por isso. Tinha época que fundos de shoppings estavam muito baratos, e até os próprios shoppings estavam muito baratos. Então, eram opções também de se fazer esse tipo de coisa, investir diretamente no shopping. Hoje os shoppings já estão caros, tudo de novo, mas tudo bem. Inclusive os fundos, já estão tudo subindo. E alguns, olha, pelo fato de eles estarem imersos dentro do mercado, às vezes eles podem ter oportunidades. Se eu não me engano, acho que foi o Capitânia que comprou uns prédios antes do fundo ser liberado para negociar na bolsa e já vendeu os prédios. Fez o IPO, antes de liberar o IPO para negociação na bolsa, ele já vendeu os prédios e já botou lucro no bolso. Esse fundo ainda não está sendo negociado na bolsa, mas realmente eu achei impressionante a velocidade, como eles conseguiram aproveitar
no segmento de escritórios, o momento certo de comprar é o momento certo de vender. E já compraram bem barato com desconto. Isso também é mais um produto da Capitânia que também vai seguir essa linha Hedge Funds, que ainda não saiu, mas já está com os investidores profissionais. Eu curiosamente fiquei procurando os documentos dele lá, dando uma lida, mas um dia ele vai chegar no mercado. Exatamente. E com isso aí abrindo um leque bem interessante. Eu acho que a tese, né, ou o pessoal costuma brincar que ele é o FOF 2.0, né? Mas eu acredito que ele é um FOF mas realmente não só 2.0, mas que realmente é um mandato, esse leque amplo aí possibilita uma diversificação. Você falou de fundos imobiliários, Kiko, mas você tem outros? Você tem Fiagro, você tem FIINFRA na carteira ou ainda não? Tenho tudo. Opa, maravilha. Bem diversificado. Assim, primeiro, assim, existem algumas alocações táticas, né? Existem alocações para levar para o longo prazo. Não recomendo ninguém seguir minhas alocações práticas de maneira alguma, né? Mas eu hoje em FIINFRA, eu tenho 2 FIINFRAs, um indexado ao CDI e um indexado ao IPCA. 2 FIINFRAs. Acho FIINFRA um mecanismo para investir em dívida muito bom, em dívida privada, né, através das debêntures incentivadas. Acho muito um bom mecanismo. Antes eu já investi em debêntures não incentivadas diretamente, mas debêntures normais já tinha investidos, e também eu tinha na minha carteira fundos não negociados na bolsa, né, que são os abertos, de debêntures incentivadas, que antes dos FIINFRAs eram eles que investiam mais nas debêntures. Inclusive, esses dias eu estava olhando lá, ainda tem um da Daicoval, né? Tá lá parado. Tipo assim, eu investi há 6 anos atrás e tá lá esse financeiro até hoje. Aí eu falei, gente, eu nunca olhei qual é a carteira dele. Quando a gente vai escolher um FIINFRA hoje, a gente olha qual é a carteira, qual é o indexador. Esse da Daicoval, eu nunca olhei qual é o indexador dele, qual é a debênture que ele tem na carteira. Assim, porque ele não dá relatório gerencial, ele não dá esse tipo de informações, e eu nunca me preocupei. E hoje, quando eu vou investir em FIINFRAs, a primeira coisa que eu faço é abrir o relatório gerencial para poder ver. Fiagros, eu tenho Fiagro, sim, em menor parcela, eu acho. Aí isso vai de cada um para cada um, tá? Eu acho Fiagro mais arriscado que os fundos imobiliários de papel, então tem um pouco de Fiagro também. FIINFRA eu acho mais seguro que fundo imobiliário de papel. Fiagro eu acho mais arriscado, que seria mas é questão de, realmente, quando a gente analisa os devedores, né, e a gente, se é um fundo de dívida, a gente tem que analisar a saúde dos devedores. E aqui no Brasil a gente vê uma safra pode ser comprometida muito facilmente, e isso pode gerar dificuldade para o devedor, mais difícil do que uma empresa que emite uma debênture de uma estrada, uma rodovia, ter problemas do que um produtor rural. E a mesma coisa, alguém que construiu um prédio e emitiu CRIs, o prédio está lá, é mais seguro também nesse sentido. Então a comparação é mais ou menos essa. Então, mas eu tenho todos eles, e não sou 100% fundos, eu sou 37% fundos. Se você somar todos os meus FIINFRAs, meus fundos imobiliários e meus FIAGROS, dá 37% de todos os meus investimentos, não do patrimônio, que eu também tenho imóveis diretamente, mas porque tenho ações, eu gosto de ter aquelas ações pagadoras de dividendos, até que sim, mas não com o objetivo de dividendos, é porque as que eu invisto são boas pagadoras de dividendos, mas é porque são empresas que eu vejo na rua, que eu estou vendo o funcionamento dela, porque eu não estudo muito os balanços das empresas, então é uma empresa tipo o Banco Itaú, não é indicação de investimento para ninguém, tá, gente? Mas o Banco Itaú é um banco que eu uso, vejo muita gente usando, eu passo na frente de agências dele todo santo dia. Quero ser sócio, sou sócio do Itaú através de ações. Mas é bem simples assim a minha avaliação de entrar ou não entrar em empresa. Então tem poucas empresas que passam nesse crivo, e tenho muito
assim, quase igual fundos imobiliários, renda fixa, quando você soma CDBs, LCIs, LCAs e Tesouro Direto. Você somar tudo, porque aí já é uma característica minha. Estou 46 anos e quero aposentar muito próximo. A gente não dá, porque alguns fundos imobiliários, isso a gente pode até comentar mais para frente, eles enganam a gente. Como assim enganam? Você olha, analisa, pensa que ele realmente é seguro, é para aposentadoria, e quando vai ver, não é. Então, evitar essa exposição tão grande e tendo essa base segura em renda fixa, em tesouro direto, me deixa mais tranquilo, tendo uma exposição pequena nesses fundos. Se der algum problema, eu posso aguardar, porque a outra parte lá de renda fixa segura o meu início de aposentadoria até eu poder ter o time certo de poder ajustar a parte da renda variável. Exatamente, a diversificação, né, Kiko, ela é fundamental. E você se expor aos ativos, né, de maneira que, se acontecer alguma coisa ali, né, uma exposição pequena, você consegue fazer o reajuste ali da estratégia, você estando diversificado e estando emitindo muitos riscos. Você tem também investimento no exterior ou só Brasil? Tenho, mas é pouca coisa. Lá no exterior, quando o dólar estava lá em 5,70, aí eu realmente eu realizei tudinho, trouxe tudo de volta para o Brasil. Nessa época eu estava com 10% do meu patrimônio fora. Eu trouxe tudo de volta ao Brasil, tive que pagar uma DARFzinha para poder, porque extrapolou, né, o limite de isenção, mas sem problema nenhum, paga DARF, feliz, lucro, não tem problema. Aí, mas eu realmente vi que naquele momento o dólar a 5,70 não fazia parte. Até participei de uma live com as enfermeiras na bolsa, ou a Enfermeiras Invest, participei da live com elas, aí na época eu falei, o dólar, o ano que vem, era esse ano, o dólar vai chegar a 4,70. Não acertei, né? Chegou a 4,78, mas 70 mesmo não chegou. Mas chegou perto. Aí eu comecei a voltar de novo, investir no exterior, quando o dólar chegou abaixo de R$5. E aí hoje eu sim tenho, só que agora eu já não estou mais, como antes, diretamente em REITs ou nas ações. Eu realmente dei uma segurada para ficar só em ETFs, porque não estou dando conta de acompanhar. Não estou dando conta de acompanhar, e se você não dá conta de acompanhar, é melhor não ter. Eu lembro que chegava comunicados, meu inglês é razoável, então não tinha problema nenhum ler um comunicado para participar de uma assembleia, mesmo que não participasse, mas entender. Lembro do WTO, por exemplo, que houve uma cisão dele com a parte da parte de escritórios dele, e naquela época muita gente desesperada, oh meu Deus, que é isso, esse ativo apareceu aqui do nada na minha carteira, mas a pessoa não recebeu no e-mail o fato relevante, mas não soube ler o fato relevante. Então aí, mais ou menos de acordo com isso, o que eu resolvi fazer? Eu vou só em ETFs. Então ETF de renda fixa no exterior, porque eu acho que vai ter uma boa marcação de mercado quando os juros começar a cair. Hoje, inclusive, tem decisão dos juros americanos, né, deve se manter, mas vai ter uma boa. Tem exposição a ETF de REITs e exposição ao IVV, básico. São 3 ETFs e o financeiro todos só nessas 3 ETFs. Até para declarar é mais fácil. Exatamente. De fato, a única coisinha chata de você investir no exterior é a questão ali da declaração, mas não é difícil, pessoal. Não é isso, mas ela é um pouquinho mais trabalhosa do que a nacional. Mas falando em mercado e preços e essa evolução dos fundos imobiliários, como é que você tem visto as distorções do mercado? O mercado, eu amo quem paga bem, odeio quem paga mal. Fundos imobiliários de shopping estão sendo amados. Há 2 anos atrás, diria 3 anos, né? 3 anos atrás, odiados. 3 anos atrás eu vi gente
experiente mesmo em fundos imobiliários, falar assim: poxa, me arrependi de ter tanto shopping. Eu vi falar, segurou, é lógico, por ser experiente, ele sabia que aquilo era cíclico, mas quando um experiente fala isso, o inexperiente sai vendendo desesperado. Mas, então, e era uma distorção, os shoppings estavam muito baratos. Hoje a gente vê isso em lajes corporativas, mas a pessoa tem que entender que é cíclico, então se você entrar em lajes corporativas, você vai receber mal, porque tem a vacância muito grande, ou carências de vacâncias, se você entrar, você tem que saber. E fora que muitas das lajes têm um mecanismo de alavancagem e eles não têm como pagar, que aí é outra história. Mas vamos dizer uma laje corporativa que não tem alavancagem, e você vai receber agora, vai muito mal, mas vai ter um momento que você vai ter um benefício por ter comprado tão barato. Quando vai ser? Não sei, mas vai ser ciclo. Agora nós estamos no ciclo de eu odeio papel, que teve há 2 anos atrás, era o ciclo eu amo papel e eu odeio tijolo. Agora nós estamos eu amo tijolo, eu odeio papel. Aí tem umas distorções principalmente, é porque aí papel ainda tem esse negócio de VP, o VP tem administrador que marca na curva, tem administrador que marca no mercado, enquanto a CVM não determinar como é que vai ser, vai cada um fazendo pela sua conveniência. Muitos marcam na curva porque as taxas são em cima do VP, alguns marcam no mercado, porque a taxa é em cima do valor de mercado mesmo, e se marcar no mercado ele consegue fazer novas emissões, porque derrubou o valor patrimonial, os que marcam o mercado, o valor patrimonial caiu muito, pelo menos 10% de todo mundo, não tem erro, dos fundos mais. Mas é por quê? Porque as taxas de juros futuros estão muito altas. Então, se você vai marcar o mercado, derruba mesmo. Não é incompetência dos gestores, não. Porque é assim, que a regra é assim que se faz. Então, eles estão ainda, mesmo quem marca o mercado ou quem marca na curva, nas duas situações, os papéis estão abaixo do mercado, abaixo. Alguns não, né? Mas isso aí é queridinhos aí, o pessoal, meu queridinho, né? Meu queridinho, marca registrada MXRF11, ele não cai, né? Mas isso é porque realmente é um momento bom das permutas do fundo, né? Ele está dando dividendos. Se ele não tivesse essas permutas hoje, ele está pagando bem menos, e mais em linha com os outros, e com certeza estaria pagando menos. Então, por estarem pagando menos, eles estão sendo judiados. E os fundos de tijolos, que não vou dizer que estão pagando mais, mas diante dos descontos que eles estavam em cima do seu valor patrimonial, o yield estava alto, eles estão sendo, o mercado olhou para eles e logo vão estar de novo com yields mais baixos, porque o preço está subindo. Acho que subiu já, se a gente olhar o ano, não tem um tijolo que não subiu 10%. Um tijolo que não tem problema, né? O que não sei, enquanto os fundos de papel estão bem descontados. Agora, tivemos um IPCA de, vou fechar o ano dizendo que vai dar 4,5. Um IPCA nesse ano de 4,5. A média, a média do plano real é 6%. Então nós tivemos uma média abaixo da. E aqui no Brasil, pelo fato de regulamentações, tende a ser 6%. Mesmo que o Banco Central coloque uma meta mais baixa, aqui no Brasil, porque as pessoas comparam poupança, rendimento da poupança, 6%, o pagamento dos juros semestrais sobre o IPCA, 6%. Tem uma série de coisas que o 6% está impregnado na cabeça. Então, o 6% vai, por um bom tempo, ser a média de IPCA. Quando essa média, e eu acho que ano que vem ainda vai ser baixo também, tá? Então, ou seja, pagamentos ruins também ano que vem nos fundos imobiliários de papel indexado ao IPCA, eles ainda vão estar ali sofrendo, pagando mal. Porém, com a queda dos juros, o valor patrimonial deles tende a subir. Se o valor patrimonial deles tende a subir, a renda fixa menos atrativa, e eles mesmo pagando menos, ou continuando pagando menos, que
que eu acredito que vai continuar, eles vão subir de preço também. Então, porém, quem agora a gente falar um negócio desse, ninguém vai querer. E eu já dei a afirmação, né, não podia falar, mas ano que vem, fundos imobiliários de papel, indexados ao IPCA, vão subir, mas hoje ninguém quer. Por quê? Estão muito abaixo do normal. Não, quando eu falo abaixo do normal é porque, mas está pouco abaixo do VP. Não, o VP dele já está muito abaixo. Aí quando o VP dele vai decolando, devido à marcação ao mercado, o preço vai decolar junto. Ele vai continuar abaixo do VP, mas vai subir junto. Então, esse momento agora, de esses descontos que eu vejo nos fundos imobiliários de papel indexados ao IPCA, é, não estou dizendo para também botar tudo só nesse tipo de. Mas eu tenho o meu balanceamento. Mas ele cai, eu coloco. Ele cai, eu coloco. É mais ou menos nisso. Mas é porque o mercado vai ainda precificar isso. Kiko, mas também os fundos de tijolos vão subir. Vão. Com a queda da Selic, a renda fixa fica menos atrativa, vai. Porém, toda a vida a gente sabe que valor patrimonial é uma referência muito forte. Então, fundos que já estão acima do valor patrimonial, o mercado vai dar uma seguradinha, não vai subir tanto. A não ser que tenha novas reavaliações que façam os VPs subirem mais ainda de alguns tijolos, ainda não enxergo que eles tenham essa esticada tão grande quanto eu consigo enxergar para ano que vem nos fundos imobiliários de papel. Eu gostei dessa de 6% impregnado, né? E de fato, né, se você olhar historicamente, essa é a média, né, em relação aí ao percentual de inflação, né? Mas você falou do MXRF, até vi hoje um apelido que eles dão, né? É o Max Renda, é o Max Lenda, né? Não Max Renda só. Aí eu até falei assim, olha, eu vou falar pro Kiko, porque eu lembrei de você, quando eu vi essa reportagem. Mas, de fato, hoje o pessoal é muito numa onda, né? Não, agora é papel. Tijolo não presta. Agora tijolo presta, papel não presta. Mas eu acho que eu sou bem favorável à diversificação, né? Não tem ou melhor, né? Mas tem sim ciclos que ele vai performar melhor, tem ciclos que ele vai performar não tão bem, e a diversificação ali vai equilibrando essa questão. E a diversificação, né? Falando em diversificação, que eu falei de diversificação em fundos imobiliários, né? Até você comentou a respeito nós temos mais de 400 listados, tem até alguns não listados aí, né? Que já estão fazendo movimentações interessantes, mas nessa linha, Kiko, o que você vê em relação aos setipados? Que o pessoal, né, tem alguns falado bem, outros falado mal. Como é que você vê? Poxa, como falar de uma maneira para não ser rude com os meus amigos gestores, que são meus amigos. Mas eu não tenho setipado, não pretendo ter setipado, e acho que não é um bom negócio o setipado. Acho que não é um bom negócio. Por quê? Mas consegue vender sim. Não, consegue vender através de um assessor. E vamos aqui. Quando tem uma notícia negativa, a bolsa ainda tem um mecanismo de leilão para dar uma segurada. Porque tem gente que é desesperado mesmo. O negócio vale 100, ele coloca lá a ordem a R$10. É desesperado mesmo. Mas a bolsa vai lá, usa o mecanismo do leilão, aí o cara consegue vender ali por 90, 88, por aí. Às vezes, teve um caso aí que chega, o BR Office, no primeiro dia de negociação, caiu de 100, a primeira negociação aconteceu a 99, a segunda a 63. Acho que foi o maior exagero que eu vi em fundos imobiliários foi esse. Mas mesmo assim, lá tinha todo um histórico que justificava isso. Mas o setipado não.
O CETIPado é lá através do assessor, e você tem que achar alguém que queira pagar para poder negociar. Então, a não ser que realmente você queira casar com o fundo, para se casar com o fundo, apesar de tem uma gestora aí que eu sou fã dos caras, eu teria coragem de ter o deles. Eu não vou falar aqui, senão o povo sai correndo atrás, mas eu teria coragem de ter o deles, sim, mas numa proporção bem pequena, 2% da carteira, botava no deles lá e deixava quieto, esquecia que tinha. Se um dia perder 100%, foi só 2% da carteira. Se não perder, com certeza vai dar bons resultados, porque eu sou fã dos caras, os caras trabalham muito bem. Mas o produto CETIPado em si, para mim, ele é para gerar renda para assessor. E ele é para gerar renda para assessor, porque os assessores empurram mesmo ele, porque ele dá um resultado grande para o assessor. Porque se não fosse isso, jogar na bolsa. Não precisava ser CETIPado. Para o gestor é a mesma coisa. É a mesma coisa. Tem administração, também é escriturado, só não é negociado na bolsa, só não é listado na bolsa. Então é a mesma coisa. Então é porque é simplesmente pelo meio de distribuir, e a gente vem vendo isso nas últimas emissões, o tanto que o peso de um distribuidor que tem muitos assessores ele consegue. A gente vê fundos que captam 60 milhões na fase de direito de preferência e vai captar 700 milhões na fase de oferta pública. Os assessores trabalhando, taxa altíssima. Então, os assessores realmente empurram muita coisa. Então, fundo CETIPado, eu estou falando genericamente, tanto que eu até citei, se tem um específico que eu estudei, isso que eu até teria coragem de ter 2% da carteira. Mas, a meu ver, é porque coloquei, se der bem, deu. Se der mal, eu morro junto com ele. Assim, eu entro realmente como sócio deles, porque esses caras, eu conheço a gestora, eu morreria junto com eles lá nesse fundo. Agora, CETIPado, só por ser CETIPado, não entraria. Exatamente, até porque você não tem essa comunicação, essa facilidade em relação a você saber de fato o que está acontecendo, você tem que ir mais a fundo, e essa ligação aí com o tipo de, como ele é distribuído também, não é tão aberto como a gente vê aí nos fundos listados, né? Então, de fato, eu também fico de fora, eu fico só observando. Esperando que eles uma hora entrem, sim, no mercado secundário, e aí a gente começa a acompanhar mais de perto. Concordo contigo, Kiko. E falando, nós comentamos sobre diversificação, falamos várias classes de ativos, falamos da distorção do mercado, e agora, fundos base 10, o que você acha, Kiko? É uma tendência sem volta? É algo que realmente... o que foi de benefício? O que você vê do contra a respeito? Ou você só vê benefícios? Como é que você encara esses fundos base 10? Na verdade, assim, a bolsa tinha que evoluir para a gente comprar frações, igual a bolsa americana. Deveria evoluir para esse sentido, que aí não ia fazer diferença nenhuma, base 10, base 100 ou qualquer coisa parecida. Mas como a bolsa não evolui, o ideal mesmo é que baixem as bases para a gente poder ter. Porque o base 10, o sucesso do base 10 é o MXRF11. Deve bater esse mês 1 milhão de cotistas, deve bater 1 milhão de cotistas. Então, realmente, não aumenta a liquidez. Isso porque eu bati papo com os gestores do GALG 11 para saber se tinha aumentado a liquidez. Não aumentou a liquidez. Aumentou, sim, pouca coisa. Não teve esse aumento expressivo, igual o número de cotistas. O número de cotistas lá triplicou a partir do momento que ele virou base 10. Então, realmente, o que acontece? Passa-se ter exigir um financeiro menor para você ter aquele tal do número mágico. O número mágico, esse número mágico, apesar de, ou alguns falam, cotas infinitas, né?
eu sou totalmente contra isso, mas tudo bem, é atrativo, porque é fácil de entender, é um financeiro que você precisa ter para poder ele ir comprando cotas por si mesmo de si. Com base 10, estima-se R$ 1.200, você já consegue comprar uma nova cota. Então, para o pequeno investidor é interessante. Mas só que a quantidade de base 10 está grande agora, né? Está muito grande. E teve fundos que virou base 10 ou já nasceram base 10 e continuam sem liquidez nenhuma, sem fama nenhuma, sem nada. Alguns até com resultados atrativos, mas mesmo assim não está dando muito certo. Porque eu acho que a galera já aprendeu algumas coisas. Por exemplo, a liquidez. Fundo sem liquidez, a gente fica longe. Então isso é importante nesse sentido. Mas é uma tendência? É uma tendência porque foi tendência quando de 1.000 virou 100. Eu não sei se a galera sabe, mas 2015 antes, os fundos imobiliários era tudo base 1.000. Primeiro, pensa comigo, a taxa de corretagem em 2017, lembra quando eu falei que eu comprei FIGS 11? Comprei pela XP, a taxa de corretagem era R$16. R$16 era a taxa de corretagem. Para eu perder já R$16 na compra, eu tinha que comprar no mínimo R$2.000 de fundo imobiliário. Perto ainda da data com, para poder receber o primeiro dividendo para cobrir isso aí. Então, era meu pensamento na época. Aí você imagina hoje o que não tem isso. Aí, se eu não me engano, eu estava olhando, eu tinha uma LCI, que paga juros semestrais, de uma série que eu fiz um tempo atrás, onde eu comparei LCI com fundos imobiliários de papel, aí caiu na minha conta hoje R$8 e pouquinho. Aí tem um fundo base 10, que hoje está 7, comprei cota dele. Aonde que eu ia fazer isso lá em 2017? De jeito nenhum. Aí, então, agora eu já comprei uma cotinha a mais. Então, realmente, hoje, essa facilidade das corretoras não cobrarem taxa de corretagem, dá para todo mundo virar base 10 sem problema nenhum. É uma tendência, eu não sei se muitos fundos vão vir para a base 10, mas que os novos fundos que vierem vão ser base 10, isso já é uma realidade. Eu acho que todo fundo que vir, tirando a Kinea, por exemplo, apesar que a Kinea já desdobrou, né? Desdobrou com a NSC. Já desdobrou. Parece que o COP também vai vir em base 10. Então, assim, eu acho que não tem. A HGLG vai acabar, né? Então, a CSHG vai virar pátria, né? Então, acho que todo mundo vai virar base 10. Logo, logo, todo mundo até vai desdobrar para a base 10. É uma ida sem volta, né? É o que você falou, né? Para os cotistas é interessante porque você consegue comprar ela bem mais barato, né? Só que, mais uma vez, fica aquele alerta, né? Estuda que você está comprando, né? Porque é barato que ele é bom. Então você tem que realmente estudar e ver o que você está comprando ali. Não só por ser um fundo base 10. Kiko, como é que você tem visto essa janela, ou se pode se chamar de janela, alguns não chamam assim, de emissões e alavancagens em 2023 e o que você tem de expectativa para 2024? É interessante essa pergunta demais, porque a tendência de todo gestor de fundo, isso pode ser fundo imobiliário, pode ser FIAG, pode ser fundo fechado, fundo de ações, a tendência de todos é querer crescer o tamanho do fundo. Isso é uma tendência. O cara, ele já senta de manhã pensando como é que eu vou aumentar o fundo. Ele acorda cedo e senta lá, como é que eu vou aumentar o fundo? E assim por diante. E a gente passou por um momento que, para fundo de tijolo, a janela estava totalmente fechada, igual agora, eu acredito que agora para fundo de papel está complicado, a não ser que essas movimentações atípicas de um fundo comprando outro fundo, né,
que aí são emissões para compra de fundo. Acredito que estão fechadas as janelas, apesar que o MX vai conseguir captar bastante grana aí, mas esse é um caso à par, é o Maxi Lenda mesmo. Mas eu acho que vai continuar o tempo todo as emissões. Então, investidor, cuidado. Tá caro? Acalma. Vai ter uma emissão, o preço vai baixar e você compra mais barato. É sempre só esse cuidado que tem que ter. Vai ter emissão, busca. Então, épocas que estão caro demais, vamos comprar em emissão, porque vai ter muita emissão. Já estou afirmando, vai ter. Está caro demais, compre em emissão. Está barato demais, compre no mercado. É fácil lidar com a emissão. Agora, a alavancagem. A alavancagem, nesse período de janelas fechadas para emissões dos fundos imobiliários de tijolos, eles queriam ainda, eles acordavam de manhã pensando, como é que eu vou crescer? Mas não tem como fazer emissão. Eu vou alavancar, vou pegar dinheiro emprestado, só para deixar bem claro, alavancar não é fazer dívida. Alavancar é fazer dívida para comprar ativo. Isso é alavancar. Então você vai lá, pega dinheiro emprestado e compra. E às vezes eles na janela fechada, ele aproveita um grande momento. Vou citar um momento que muita gente coloca a culpa nessa aquisição alavancada no fundo e não foi. Vi no 11, dezembro de 2021. Dezembro de 2021, ele vai lá e anuncia a compra da Globo, do prédio da Globo. E a partir de janeiro, os dividendos caem. Todo mundo diz que o dividendo caiu porque ele alavancou e comprou a Globo. Não, ele alavancou porque ele estava distribuindo até dezembro do ano anterior o lucro da venda para o RBVA de uma loja comercial locada a Renner, Renner? Uma loja de varejo. E ele vendeu. E o lucro estava ali, aí o dividendo estava alto. Quem lia o relatório já dizia, a partir de janeiro a renda é tanto. Só que as pessoas só lembram que comprou a Globo para ajudar a Globo. A Globo precisa de 500 milhões de reais. Ela ganha 1 bi com um BBB, gente. Faz esse The Voice aí, ela ganha mais de 500 milhões de reais. Então, assim, ela não precisa de 500 milhões de reais vendendo o prédio dela. Mas tudo bem. Foi lá, o pessoal vai e fala, foi por causa disso. Aquilo ali, o gestor foi extremamente estratégico e colocou uma compra no momento que a cotação estava mais alta. Ele achou realmente que ia conseguir fazer emissão de cotas. Mas na hora que o provento caiu, a cotação foi lá embaixo e o Vino 11 não conseguiu fazer a emissão. E agora vem o problema da alavancagem. A alavancagem, como o próprio nome diz, ela alavanca, mas ela alavanca tudo. Se você faz uma alavancagem, ela alavanca o seu provento, ela alavanca o seu lucro em caso de venda, ela alavanca tudo. Mas se porventura chegou na hora de pagar os juros, ela alavanca suas despesas e que come o seu provento. E também, se você demorar de não vender na época boa, ela vai alavancar o seu prejuízo também. Porque às vezes você vende o prédio pelo mesmo preço que você pagou, mas nesse período todinho você pagou um baita juros e correção monetária. Então a alavancagem ela funciona dessa maneira. Tem fundo que se alavancou e conseguiu tocar o barco? Sim. Fundo de varejo aí alavancado. Assim, o pessoal fala TRXF, mas o HGRU também. A compra de todas as lojas das pernambucanas lá, ele não tinha dinheiro, não. Ele usou alavancagem, ele tinha um dinheiro em caixa, mas complementou com a alavancagem. Aí, quando ele vai vender nas lojas pernambucanas lá, ele consegue fazer um giro e, com isso, até aumenta demais a alavancagem. Mas lojas de varejo vende. Agora, quando a gente olha a alavancagem em shopping, teve muita, né? Eu acho que o VISC fez, o XPML fez, a HGBS fez, o MAL11 fez. Então, todos fizeram durante a pandemia porque eles viam shoppings baratos, mas não tinham janela para poder fazer subscrições. Agora vão vir as janelas, se eu não me engano, o XPML fez 2, uma atrás da outra,
pagou dívida e ainda está sobrando dinheiro para comprar mais shopping. Mal 11 está com emissão em aberto, VISC 11 fez emissão, já está fazendo outra emissão, então eles estão pagando a dívida daquele período. A alavancagem deu bom resultado? Nesses casos deram, porque eles conseguiram, a janela reabriu, mas fundo imobiliário de escritório até hoje a janela não reabriu, e não conseguiu. Agora existem alavancagens que já eram absurdas, que foi de alguns fundos de logística, que eles realmente, pode-se dizer, alavancaram 80%, 70%. Aí, essas alavancagens, e ainda compraram caros imóveis, ainda compraram caro, são 2 casos em si, né, que inclusive os 2 estão hoje extremamente descontados, e um não está nem pagando dividendos, hoje é o Suno Logística, mas era o Mogno Logística, e o outro é o BLMG 11. BLMG 11 ainda estou curioso para saber como é que vai ficar, porque além de tudo ainda tem a troca de gestão, né? A gestora foi vendida, vamos ver essa nova gestão que também tem fundo de logística, se de repente vier uma compra, seria uma boa saída para os cotistas atuais. Mas vamos esperar para ver o que pode acontecer. Já no caso do SNLG 11, a nova gestora, apesar de ter uma credibilidade de marketing muito boa, ela não emite um relatório gerencial há mais de ano. Na verdade, desde quando assumiu a gestão, não saiu um relatório gerencial. Saiu os 2 últimos da Mogno, depois que eles assumiram. Então, realmente, não se sabe o que acontece, mas o que se sabe é o fundo deve muito dinheiro e tem que pagar. Como vai pagar? Aí só tem 2 maneiras de pagar a dívida, ou é fazendo nova emissão de cotas, o fundo está descontado, vai ter que fazer cota abaixo do valor patrimonial, isso deixa o cotista com raiva. A outra é vender o imóvel. Se vai vender o imóvel, tem que vender abaixo do valor de avaliação, porque se vender pelo preço de avaliação, não acha comprador. E se vender abaixo, o cotista também não gosta. Então, fundo alavancado, sempre, quando dá errado, dá muito errado. Quando dá certo, aquele dividendo altíssimo lá, e a pessoa já tem que saber que esse dividendo é surreal, que não é normal. Principalmente fundo de tijolos, a questão. Esse imóvel aqui que eu estou, esse imóvel aqui tem gente vendendo ele aqui, anunciado, a 350 mil reais. É barato, mas um aluguel aqui é 1.700 reais, 0,5 de dividend yield. Isso é o normal de imóvel. 6% ao ano. Volta 6% aí na cabeça. 6% ao ano. Isso é normal. Se você vê um fundo pagando 8, 9, 10% ao ano, fundo de tijolo, ele está usando algum mecanismo para alavancar a renda, seja investindo em CRIs, igual o BTAL11 faz investimento em CRIs, é por isso que ele paga mais alto, ou ele tem alavancagem para poder ter esse dividendo mais alto. Então, fundo imobiliário, como o KNRI11, o pessoal fala, mas paga muito mal, mas é porque não tem alavancagem, ele não usa nenhum mecanismo para aumentar a renda. Então ele literalmente recebe o aluguel e repassa para os cotistas. Aí o pagamento é ruim mesmo. Ou seja, vivemos aí os últimos 3 anos com uma janela muito complicada, principalmente para tijolo, agora que ela está reabrindo, né? Ela foi muito favorável para papéis, e a alavancagem ela tem que ser muito bem estruturada, por isso tem que entender como é que o gestor está fazendo aquilo ali e saber também o outro ponto, que é a questão até do próprio RMG que você comentou no começo, e você também tem que observar, olha, até certo período ele vai ter esse dividendo porque existe ali uma renda mínima garantida, geralmente pelo vendedor. Depois, o fundo ele vai ter que gerar aquela renda, e se ele não gerar aquela renda, vai ter um problema. Que é o que a gente vê em relação ao RBRT, né? Citando um exemplo. Não é recomendação nenhuma de compra e venda aqui, mas só a base informativa para vocês poderem entender como é que é a sistemática. E aí, como ele não conseguiu fazer as locações que ele gostaria naquele período, consequentemente o rendimento aí caiu, e é o que pode ser pago, porque como o Kiko explicou, é a média, né? Quando você tem ali locado
determinado E essa média imóvel. alocada, hein? Imagina com vacância. Imagino com vacância, né? Então, exatamente. Então, por isso que vocês têm que estar sempre observando, vendo os relatórios iniciais, para não ser pego de surpresa, né? Porque a informação está ali, né, Kiko? Sim, sim. Que legal lembrar da RMG, do RBRP, né? Porque o RBRP até ninguém anda falando mais dele, mas ele já esteve em muitas carteiras recomendadas por um bom tempo, e eu cheguei a conversar uma vez com um analista, eu falei, rapaz, se eu fosse você, tirava. Ah, mas o prédio é muito bom. Realmente, o prédio é muito bom, mas a localização dele é do outro lado do rio. E tudo está do lado de cá do rio. Então, realmente, só nisso aí, o pessoal já é mais barato. A gestora não baixa o preço do aluguel, não faz as carências, não faz essas outras atrativos que os outros prédios, que mesmo do lado de cá estão fazendo. Então, realmente lá é difícil aumentar vamos dizer, a ocupação do prédio, mas eles ainda pagaram barato. Se um dia chegar a vender, aí eu tiro o chapéu para a gestão. Se um dia a RBR vai lá, vendemos, aí eles vão dar um lucro imenso. Mas aí faz parte da gestão ativa. Vamos esperar quando o mercado ficar propício para isso, né? Mas isso ainda são ciclos, né? Ciclos e mais ciclos, e sempre a gente vai estar falando isso, e o pessoal vai falar, mas sempre fala que é ciclo, sempre está na baixa. Não, não é que sempre está na baixa, é sempre você escolheu estar na baixa. Quando eu falo assim, você escolheu estar na baixa, era que quando os shoppings estavam lá embaixo, você não queria comprar, você queria comprar papel. Aí, e agora os papéis estão lá embaixo, os shoppings estão lá em cima, você não quer comprar papel, você quer comprar shopping. Então, você que está escolhendo comprar nas altas. Aí, então, esse que é o grande problema. Agora, acertar o time, não tem como. Lajes corporativas estavam na baixa junto com os shoppings, continua na baixa. Os shoppings subiram. É muito difícil. Exatamente. Mais uma vez, que gostaria muitíssimo de te agradecer por você ter aceito o meu convite de pronto para estar aqui, né, na nossa 4ª temporada. Qual a sua expectativa para 2024, suas considerações finais e as mídias sociais aí, para o pessoal estar acompanhando o teu trabalho, que é muito bacana. 2024, vamos lá. Na verdade, eu vou ser profeta. Vou falar algumas coisas para 2024. Primeiro, 3 milhões de investidores em fundos imobiliários em 2024. A alta do IFIX de 20%. Olha, 10 já seria muito, né? Mas eu estou falando 20% alta do IFIX. Taxa Selic é 9%. Taxa Selic é 9%. Então, estou extremamente otimista para 2024. E quando a gente tem algo otimista, não significa que a gente vai investir em qualquer ativo. Eu vou investir nos mais consolidados, tentar pegar eles no momento certo, nas épocas de emissões, na época de rebalanceamento de carteira, mas assim, ficar de olho nisso e ficar naqueles fundos bons, mais consolidados, que passaram por tudo que a gente passou nos últimos 4 anos e estão aí firme e forte ainda, não caíram. É esses que eu vou querer para aproveitar esse patamar que vai ser essa queda da Selic. A queda da Selic 2024 vai ser mais acentuada do que foi em 2023. Nós tivemos em 2023, até agora, ainda não acabou, né? Mais de 10% de alta nos fundos de investimentos imobiliários, ou seja, no IFIX, acredito que 20% de alta, já que a queda vai ser mais acentuada. Aí, na hora de escolher esses fundos, isso aí é o cuidado que tem que tomar. Vai naqueles que você acredite que tem credibilidade, que a gestão tem um bom histórico, que a gestão converse com você direitinho, explicando tudo para você. Mas é o ano dos fundos imobiliários. Eu chego a pensar que nós vamos viver um 2019
agora em 2024, exatamente 5 anos depois. Então, ainda não vai ser tão igual 2019, porque 2019 as coisas deram muito certo no Brasil. Mas mesmo assim, porque as situações estão tão ruins, não parece, mas estão tão ruins assim, juros de 11,75 é alto demais. Desde 2019 até hoje, o IFIX no mesmo patamar. Quer dizer que todo esse provento que foi pago de 2019 até hoje está engolido lá dentro. E foi pago de provento nesse período aí pelo menos 30%. Então, se ele crescer 20%, igual eu estou falando, ele ainda está uns 15% mais baixo do que estava em 2019, se a gente retirar os proventos que teve todo nesse período. Então, então a situação ainda está muito abaixo do que 2019. Então, acho que esse ano é um ano que vai ser muito bom mesmo, que vai lembrar a gente de 2019, vai trazer muitos investidores, nossos canais vão bombar, porque nós vamos dar informações importantes para esses investidores, então vai ser 2024 um excelente ano para todos nós. Maravilha. E Kiko, deixa suas redes sociais aí para o pessoal conhecer mais do seu trabalho. Bom, né? Vamos lá, Dicionário do Investidor, canal aqui no YouTube para vocês. Lá no Instagram também é Dicionário do Investidor. Se você procurar Kiko Hirano, vai estar na minha rede social particular, e lá realmente eu não posto nada. Eu não posto nada. O negócio realmente é informação. Então, um canal que dá muita informação, tanto no Instagram quanto no YouTube, é Dicionário do Investidor. E também tem o Telegram do Dicionário do Investidor. Procure lá, a rede, tem um monte de fake, tá? É mais fácil ir num vídeo nosso e clicar no link que está na descrição. Aí você entra no nosso grupo do Telegram, que lá tem 4.000 pessoas trocando ideia todo dia sobre investimentos, supervisionado por mim. Então, se começar a falar besteira, eu excluo. Então, bastante papo. Essas são as principais redes sociais. O Twitter eu quase não fomento. O outro lá que eu esqueci o nome, TikTok, eu também postei algumas coisas lá, mas também quase não fomento. Maravilha, eu vou deixar os links aqui para o pessoal conhecer aqui o trabalho do Kiko. Muito bacana o seu trabalho, que parabéns pelo seu canal e pelas suas informações. E pessoal, muitíssimo obrigada aí. E até um próximo episódio. Obrigado, Kiko, mais uma vez por você ter aceito meu convite. E até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau, Kiko. Tchau, tchau. Obrigado.